Olá pessoal, estamos começando o mês de junho e eu separei 4 possíveis propostas que podem cair no Enem de 2020, tá certo? Então vamos começar? Pessoal, antes de eu apresentar os 4 temas para vocês, é importante lembrar o envio dessas redações. Cada sala possui um e-mail específico, certo? Então, quando vocês forem enviar, lembrem das regrinhas, né? Enviar o texto digitado em Word para ficar mais fácil do corretor apresentar os comentários e enviar para você. Lembra também de colocar em assunto o nome da proposta, tá certo? Outra coisa que eu quero informar para vocês é sobre o tempo de correção que a gente está levando. A gente estava com uma quantidade boa de corretores, só que infelizmente 2 corretoras tiveram que sair porque começou a trabalhar, então a gente diminuiu a quantidade de corretores, mas estamos trabalhando para que as correções de vocês sejam o mais rápido possível, tá certo? Então é importante que você escreva, treine bastante e envie essas propostas para o e-mail, tá certo? Pessoal, não precisa ter medo de escrever, não precisa você ficar ansioso, vai escrevendo no seu tempo. Cada um possui um tempo específico de escrita, um tempo de preparo, então se organizem para escrever, tá certo? As propostas que eu vou apresentar para vocês têm um tempo, um prazo para ser entregue, tá bom? Então cada proposta possui uma semana para que você se organize e envie, tá? É um tempo bom para que a gente faça isso. Então vamos lá as propostas, tá? A primeira proposta eu já enviei até para vocês, enviei para os grupos de sala, e as outras propostas eu vou continuar enviando para os grupos da sala, já estão todas lá no Classroom, certo? E os PDTs também vão enviar, ok? Aí ninguém se perde. Vamos lá. Primeira proposta é sobre o sistema penitenciário. A data de entrega começou ontem, dia 30, e vai até o dia 6. A segunda proposta sobre refugiados, termina a entrega do sistema penitenciário dia 6 e já começa a dos refugiados, tá bom? Vai até o dia 13. A terceira proposta é sobre o meio ambiente, que vai começar dia 13 e terminar dia 20, assim como a proposta sobre a fome, que ela começa dia 20 e termina dia 27. Então, vocês podem se organizar dentro desses períodos e enviar as propostas, tá certo? Pessoal, eu quero que vocês escrevam conforme o tempo de vocês. Se organizem. Eu sei que esse período de quarentena está sendo difícil para todo mundo, né? Conciliar 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas a gente precisa se organizar até para poder não ficar descontrolado, ficar ansioso, com medo, tá certo? Então a gente precisa dessa organização para manter tudo em equilíbrio. Eu sei que às vezes não dá, bate aquele desespero, bate o medo, é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente precisa parar para descansar. Então, separem também um tempo para descansar, um dia para descansar, dormir, não fazer nada, ou então fazer só o que você gosta, assistir uma série, jogar, certo? E tudo isso ajuda também no processo de escrita, porque você pode citar um jogo, pode citar um filme que você assistiu, então esse momento também de ócio, ele é necessário e ajuda no processo de escrita também. Antes de vocês começarem a escrever, eu vou dar 4 passos, acho que 4 passozinhos para que vocês sigam e não se percam, tá bom? Então, primeiro, para você começar a escrever, é preciso que você tenha um modelo pronto, né? Criei um esquemazinho de estrutura e eu vou seguir esse modelo sempre. Algumas pessoas já têm esse modelo, porque já estão escrevendo há algum tempo. Tem outras que ainda não têm. Como é que você consegue esse modelo? Treinando, tá? Na internet tem um monte de modelo pronto, mas o que eu indico para vocês? Treine, busque encontrar seu próprio modelo, tá bom? Que isso vai ser melhor para você. Por quê? Porque você vai aprender a escrever. Se você só copia um modelo já te entregue pronto, você corre o risco de no dia do Enem, no dia de um simulado, você esquecer, porque você só fez decorar. Mas se você cria o seu próprio modelo, você consegue fazer qualquer texto, tá certo? Então o primeiro passo é você escrever bastante para poder criar o seu modelo pronto, tá bom? Segundo passo, peguei a proposta, o que eu vou fazer? Você vai ler essa proposta. Você lê a proposta com calma, 1, 2 vezes. Aproveita que você tem tempo agora para ler, porque no dia do Enem você não vai ter tanto tempo para ler assim.
Depois que leu, vai lendo e marcando palavras-chave. Li lá a proposta, sistema penitenciário. Então, quais são as palavras-chave? Quais são as palavras que englobam esse campo semântico? Você vai marcando todas essas palavras-chave. Esse treino vai fazendo com que você pense em informações que você pode colocar no seu texto. Você lembre um filme que você tenha assistido, que você lembre uma aula de filosofia ou de sociologia, tá? Ou então até um jogo que você tenha jogado durante a quarentena ou antes também. Isso vai fazendo você lembrar de informações extra. Depois que você fez essa leitura marcando palavras-chave, você vai fazer o quê? Você separa um dia para pesquisar, para ler, para complementar essas informações que você já colocou na sua cabeça. Então, eu tenho milhões de informações na minha cabeça. O que eu faço agora? Agora eu vou organizar elas. Então, eu preciso ler, preciso pesquisar, preciso fazer anotações para que depois eu comece a escrever. Faça isso em um dia. Né? Um dia eu faço toda essa pesquisa, organizo o meu pensamento, meu mapa mental, tudo que eu vou fazer. No outro dia, eu começo a escrever, sem olhar para essa minha pesquisa. Tá? Vamos dividir em duas partes, tá? Aquelas pessoas que ainda têm dificuldade em escrever, pode escrever olhando para essas anotações. Aquelas pessoas que já estão adiantadas, já conseguem lembrar, têm uma memória boa, escreve sem as anotações, tá bom? Então a gente vai dividir nessas duas partes. Você vai ter que se auto-identificar. Eu estou conseguindo escrever uma redação de boas? Então eu pesquiso num dia, no outro dia eu escrevo sem a pesquisa, só com a minha memória. Se você ainda está com dificuldade, com medo, está ansioso, então você pesquisa e aí guarda essa pesquisa e vai fazendo sua redação e olhando essa pesquisa, tá bom? Pessoal, porque cada um tem um tempo de amadurecer no processo de escrita. Então não tenham medo, não tenham vergonha de fazer isso. Você pode até olhar, o colega está fazendo isso, já está se adiantando e eu estou ficando para trás. Não, cada um tem seu tempo e a gente tem um tempo bom até o dia do Enem para que você treine e molde o seu processo de escrita. Você vai ver que logo, logo você vai conseguir fazer uma redação sozinho, sem nem pesquisar, tá bom? Mas antes você precisa desse treino, ok? Depois que você conseguir escrever a redação, deixa ela guardada um dia, no outro dia você relê ela e aí você vai perceber alguns errinhos gramaticais. A gente vai estar trabalhando aí com a questão da competência número 1. Então você vai ler o seu texto, identificar erros gramaticais, passar a limpo. Aí o passar a limpo, você pode até escrever sua redação mesmo no papel, quando for passar a limpo você digita para poder enviar para a gente, tá bom? Então sigam esses passos para que você consiga, né, aprimorar, melhorar essa sua habilidade de escrita e a gente chegue lá no final do ano, você já esteja com uma nota muito boa, né, 900, 980, e aí quem sabe a gente tira 1000 lá no Enem, né, certo? Outra informação, é importante que vocês sempre guardem todas as anotações de vocês. É legal fazer um mapa mental, uma organização em tópicos, como você preferir. Organiza, separa um caderninho com todas essas informações. Porque antes do Enem, você pode pegar esse caderno e ler todas elas. Aí você refresca a memória antes de escrever a redação. Então, separa um caderno, coloca, vou falar sobre o sistema penitenciário, vou separar um mapa mental, coloco aqui na primeira página. E aí cada folhinha eu vou colocando um mapa mental sobre aquela proposta. Porque não tem como você ler todas as propostas que você fez durante o ano antes do Enem. Então, você ter esse esquema separado, fica muito mais fácil, tá bom? A seguir, eu vou mostrar um mapa mental que o aluno Marcos, de TA3, ele fez sobre o sistema penitenciário e ele disponibilizou para a gente, né, para divulgar para todas as salas. E eu vou apresentar para vocês esse mapa mental. E eu já deixo aqui a dica para que quem já esteja também escrevendo, fazendo mapa mental, também disponibilize esse material, que aí tanto você se ajuda como ajuda o colega, tá? Então quem quiser me enviar o material que estão produzindo ou quiser compartilhar nos grupos da sala, sinta-se à vontade, tá bom? Porque a gente tem que se ajudar mesmo, né? Quanto mais você ajuda o outro, mais você aprende. Tá certo? Então vamos seguir essa dicasinha. Então, logo a seguir, vou mostrar agora o mapa mental do Marcos, tá bom? Vamos lá!
Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o mapa mental que o aluno Marcos, de TA3, fez sobre o tema Sistema Penitenciário e disponibilizou para que todo mundo possa dar uma olhadinha e ter um guia inicial para começar a escrever sobre essa proposta, tá bom? Então, você pode ler esse mapa mental dele, se orientar e fazer seu próprio mapa mental, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí na tela. Aqui é a estrutura do mapa mental dele, certo? Eu vou aproximar para que a gente possa ler cada partezinha. Observa que aqui no iniciozinho ele coloca o que ele vai falar na introdução. De um lado ele coloca o desenvolvimento 1 e do outro lado o desenvolvimento 2 e no finalzinho a intervenção. No meio tem aí o tema, né, geral, que é o sistema penitenciário brasileiro. Então vou aproximar aqui um pouquinho para que a gente possa ler. Ok, vamos começar olhando aqui a introdução. Na introdução, ele coloca um documentário, que é o documentário Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo. Você pode ir buscando outros documentários, tem até um documentário do Drauzio Varela, que é um documentário muito famoso aqui no Brasil, e outras informações também relacionadas ao documentário, filme, que você pode destacar aí. Segundo ponto que ele vai destacar, ele vai trazer exemplo da Noruega, que lá na Noruega tem um dos melhores sistemas prisionais, pois investe em projetos de ressocialização do condenado. Isso é bem interessante, que você pode fazer um paralelo entre outros países e o próprio Brasil. Na tese, ele vai destacar aqueles dois probleminhas, né? Lembra que para fazer uma tese, primeiro você tem que pensar qual é a minha temática, nesse caso, sistema prisional. Então, que dois problemas eu posso destacar? E aí você destaca dois problemas da sua tese e vai falar sobre eles durante o seu desenvolvimento. Então, o primeiro problema vai apresentar no primeiro desenvolvimento e o segundo problema no segundo desenvolvimento. Ele destacou aqui, primeiro, a ineficiência do sistema judicial e segundo, precariedades do Programa de Integração Social do ex-presidiário, certo? Essas são as informações na introdução, ok? Ok, vamos ver agora o que ele vai falar no desenvolvimento 1. Ele coloca aqui um dado, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, revela que em 2019, 33% dos presos estavam sob regime provisório. É muito legal colocar dados, porque isso também alavanca a nota do candidato e ajuda na competência 2, certo? Outra informação que ele coloca aqui, falando sobre a superlotação por causa de indivíduos que não sabem se continuarão na cadeia. O sistema penitenciário brasileiro, a forma como as pessoas são julgadas é muito lento. Então essas pessoas acabam ficando na prisão esperando que seja decidido se eles vão ficar lá ou vão ser soltos, né? Então acaba tendo um aumento muito maior de pessoas dentro do sistema presidiário. Outro ponto que ele coloca aqui, mais gastos para manter o preso. Claro, se eu tenho um número muito alto de pessoas dentro da prisão, eu tenho que manter essas pessoas com alimentação e outros princípios básicos que acabam não acontecendo. Se eu tenho uma quantidade maior do que o Estado pode abarcar, então imagina só o caos que gera lá dentro, que acontece, né? E por último, espera por audiência, que está bem relacionado com o tópico falando sobre a superlotação. Então está bem relacionado, tá? Vamos lá para o próximo. Pronto, já organizei aqui. Vamos olhar o segundo desenvolvimento. No segundo desenvolvimento, ele destaca a lei de execução penal, esse primeiro pontinho aí, e essa lei assegura condições para a harmônica integração social do condenado. Então é interessante sempre você buscar uma lei. Se não lembrar de uma lei específica para aquela temática, você busca informações dentro da Constituição, porque a Constituição ela vai trazer informações pertinentes sobre vários elementos dentro da sociedade, sobre vários grupos sociais. Então dá para utilizar sim a Constituição em várias temáticas. Segundo, a punição dentro da cadeia faz o indivíduo se revoltar. Aquela ideia de causa e consequência, que o meio ele determina, né? Ele influencia as ações das pessoas. Bem interessante isso daqui. Terceiro, ele traz uma série, né? Orange, que ele trata que diz que a personagem Pippi é levada para a solitária e volta a cometer delitos. Então já integra com o que ele falou anteriormente, né? Que a questão da punição acaba revertendo numa consequência. E para justificar isso, ele traz esse exemplo da série. Bem legal de se colocar, que já está saindo do senso comum com vários elementos.
Vamos lá para a intervenção agora. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para a gente poder ver a intervenção. Pronto, agora vamos para a intervenção. Deixa eu só alinhar aqui direitinho. Pronto. Na intervenção tem que ter aqueles 4 elementozinhos básicos, além do detalhamento, que desde o ano passado entrou como 5º elemento, tá? Ele dividiu aqui nos 4 elementos, primeiro quem, que é o agente, colocou o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho. Boas escolhas. Lembra, pessoal, que sempre que você for escolher um agente, ele tem que estar relacionado com o tema. Se eu estou falando de sistema prisional, eu tenho que falar sobre um agente relacionado. Então, eu colocar o Ministério da Justiça cabe perfeitamente bem. Tem gente que acaba colocando só o governo. O governo ele tem que amparar todos os âmbitos. Só que se eu colocar só ele, fica fraco. Eu tenho que colocar um ministério específico para aquela problemática, tá bom? Segundo aqui, ele coloca o que vai ser feito? Vai desenvolver programas que ressocializem essas pessoas. Ok. E aí, eu não vou colocar só programas de ressocialização, eu vou delimitar o que vai ter nesses programas, como eles vão ser feitos. Isso já entra como 5º elemento, porque o detalhamento você pode detalhar em qualquer um dos outros elementos, certo? Como ele colocou cursos profissionalizantes e palestras sobre o mercado de trabalho. É bem interessante, porque dentro do programa de ressocialização, ele vai ser construído, desenvolvido com a implantação desses meios, né? Que são cursos profissionalizantes e palestras. E aí, por último, para quê? Para que tudo isso vai servir? Para conscientizar os presos a se recuperarem da sociedade e amenizar a crise no sistema carcerário. Pronto, são ideias muito boas para finalizar o texto. Aí lembra que o detalhamento ele vai estar dentro de um desses elementos e com as frases, ou a frase inicial ou a frase de desejo, ok? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Então, todos os materiais, as 4 propostas, esse mapa mental do Marcos vai estar aqui embaixo para vocês baixarem, certo? Curte, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, para a gente produzir mais material e vamos escrever, né? Pessoal, até a próxima. Beijo!